Hoje eu vou ensinar para vocês como é que eu faço um rótulo no Illustrator. Então, vamos lá. Eu vou criar um arquivo novo. Esse rótulo, eu tô pensando no rótulo de um potinho pequeno. Então, ele vai ter a medida de 20 milímetros por 25 milímetros. Perdão, 200 milímetros por 25 milímetros. Esse rótulo, eu criei ele com transparência. Então, a minha ideia é fazer um rótulo transparente. Então, por isso que eu não vou colocar sangria. É um rótulo que eu vou imprimir, ele vai ser um adesivo em vinil. Então, eu vou usar a Semic, né, ciano, magenta, amarelo e preto. E os efeitos de rasterização, eu vou usar 300 ppi, por conta do fechamento do arquivo lá na gráfica. Essa gráfica que eu vou mandar o rótulo é uma gráfica que recebe material tanto em PDF, tanto em PNG. Então, por isso que eu vou usar 300 ppi, porque eu vou mandar nos dois formatos. Criar. Então, só para vocês entenderem, por que ele ficou comprido, né? Porque ele é um rótulo que ele é de um potinho que ele é redondo e depois ele vai envolver. Então, assim, hoje eu vou mostrar para vocês a criação do rótulo, mas depois eu vou ensinar também em outro vídeo, eu vou ensinar como faz o mockup disso. Então, como é que eu faço a simulação desse meu rótulo aplicado já num pote para que o meu cliente saiba exatamente como que vai ficar. Então, vou fazer a demarcação de margens, Ctrl R para habilitar as réguas. Eu vou ligar aqui a régua e vou colocar mais ou menos 3 milímetros de margem de cada lado. E aí já vou começar a colocar o texto que vai no rótulo. Então, eu vou escrever aqui no centro, vai ser uma manteiga hidratante. Eu vou colocar aqui o nome. Manteiga hidratante. Eu vou centralizar só para eu ter um norte de onde é o meio, tá? Então, eu vou começar entendendo aonde é o meio do meu rótulo. Por quê? Porque eu sei que aqui a lateral esquerda e a lateral direita, elas irão se encontrar na hora que eu colar no pote, né? Então, eu sei que se eu delimitar aqui que é o meio, o título, né, o nome do produto, ele vai ficar longe da junção. Isso para mim é importante, porque esteticamente fica bem mais interessante. A composição, eu vou separar aqui uma caixa que eu quero 10 milímetros mais ou menos afastada aqui da minha junção. O Illustrator, ele cria um lorem ipsum, que é esse texto padrão para que a gente use, né, no design, só para que a gente tenha uma base, né, de quantos caracteres que eu tenho de espaço aí para distribuir no meu material. Eu quero que a minha leitura seja uma leitura relativamente fácil, então eu vou usar 8 pontos, não o tamanho de 8 pontos. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V no lorem ipsum, só para facilitar a minha explicação agora. E se eu quisesse já contar quantos caracteres eu tenho aqui, eu já poderia, mas eu não vou fazer isso. Eu vou primeiro criar tudo, até finalizar a arte, para poder saber se é realmente assim que eu vou querer a minha arte no final. Depois que eu fiz isso, né, então eu sei que ali eu delimitei o centro e eu delimitei também aonde vai a composição, né?
Eu vou colocar um espaço, um lugar, para colocar quantos gramas que tem esse pote, tá? Eu vou simular que ele tem 100 gramas. E também vou centralizar. Mesmo que no final eu decida que ele não vai ficar centralizado, tá? Tudo isso é para que eu tenha uma noção de espaço, uma noção estética do que eu tenho para trabalhar. Outras informações, né? Agora eu quero colocar, então aqui seria a composição, então eu já imaginei que aqui eu vou usar esse espaço para a composição, e eu vou colocar no outro lado, estou segurando o Alt do teclado, eu vou colocar aqui o para que essa manteiga serve. E aí, né, que eu já estou vendo como problema? O modo de uso, dependendo do que o cliente quiser, aqui no caso desse rótulo, ele pode estar muito pequeno aqui esse espaço, né? Então, às vezes, tem alguns detalhes, tem coisas a mais a serem explicadas. Só que eu não quero simetria, né? Então, eu estou fazendo um projeto propositalmente, né, com o título no meio, né, com o nome do produto no meio, e aqui do lado direito eu quero que tenha a composição, eu até posso já colocar aqui, ó, composição, para também ter uma noção de espaço, mas ainda não defini fonte, isso altera, então me ajuda só para ter uma noção realmente do que vai ser ali. E aqui eu vou colocar modo de uso. Muito bem. Defini os espaços, eu agora vou pensar na proposta do meu trabalho, tá? Então, se é uma manteiga hidratante, né, eu penso que, e eu já decidi que esse rótulo ele vai ser transparente, eu penso que a pessoa ela vai ver a cor do produto, e pensando em manteiga, normalmente tem cor de manteiga, então é amarelo. Então agora eu vou decidir cartela de cores. A cartela de cores eu posso decidir a partir de uma pesquisa, posso decidir a partir do que o cliente falou, posso montar uma cartela de cores lá no Adobe Color. Então eu tenho várias formas de trabalhar aqui a decisão, né, da minha cartela de cores. O que para mim agora nesse instante é importante e eu vou mostrar para vocês onde eu coloco essa cartela de cores, né? Então, imagina que eu vou montar um grupo, né, de cores e eu vou salvar. Eu decidi em usar duas cores nesse projeto, que é um marrom, porque vai ter uma harmonia, né, estética e visual com o amarelo da manteiga. Também pensando que esse pode ser um produto natural. Eu até, inclusive, já vou inserir esse texto. Produto natural. Para quem gosta de tudo simétrico, alinhado, né, estilo Wes Anderson, já está pronto, né, o material. Mas, para mim, eu só estou centralizando mesmo para ter uma noção de espaço. Então, eu vou fazer a cartela de cores. Então, eu vou vir aqui na minha janela de amostras. Vou vir aqui nesse menu da janela, nova amostra, e vou decidir a cor, tá? Como eu disse, eu quero um marrom cor de terra. Quero bem puxado para o vermelho. Então, eu coloquei aqui, ó, 50% no magenta, 80%, perdão, 50% de ciano, 80% de magenta, 50% de amarelo e 60% de preto. E aí, eu obtive essa cor aqui. Eu vou desenhar um quadradinho, só para ficar melhor para enxergar. Mas esse quadrado não entra na minha arte. Então, ele ficou um marrom bem escuro,
Eu queria que ficasse uma cor bem de terra para dar essa referência ao produto natural. E aí eu vou colocar essa cor no meu texto. Então, essa é a cor que eu decidi que eu vou usar no meu texto. Então, já deixei na cor que eu quero o texto. Eu quero agora, né, que esse produto, ele tenha, tipo, umas raízes, assim, sabe? Também para dar essa mesma impressão de terra molhada, de natureza. Então, essa foi a minha inspiração. E aí eu vou desenhar aqui algumas raízes. Eu poderia fazer manualmente, então quem tem a mesa digitalizadora pode usar a mesa digitalizadora, quem tem o mouse usa o mouse, enfim, não é um limitador para esse projeto. Eu vou usar a caneta, a ferramenta caneta, e eu estou usando o mouse. Tá? E eu vou desenhar aqui as raízes conforme eu estou imaginando. Uma dica também importante, assim, caso você queira, você pode ter uma referência, que eu gosto muito. Eu normalmente uso referências para fazer os meus trabalhos. Nesse trabalho aqui, para explicar para vocês, eu prefiro desenhar na mão o que eu estou imaginando, para não ter que procurar um outro material. Tá? Então eu quero fazer ela bem fluida, assim. Então são raízes mais fluidas. Eu não quero elas tão grosseiras. Então fiz aqui a minha raiz, só que eu desenhei para cima porque para mim é mais fácil, mas vou virar, ó, objeto, transformar, refletir, horizontal, ok. E aí eu tenho aqui o meu desenho da raiz. Eu vou alinhar essa raiz mais ou menos aqui com o título da manteiga. Mas eu poderia, por exemplo, ó, sobrepor, eu poderia alinhar esse conjunto todo aqui, ó, para o desenho da raiz. Eu tenho várias opções aqui para trabalhar, a partir do momento que eu tenho esse meu desenho. Uma outra coisa também que você pode fazer aqui no caso desse desenho, se caso não te agradou muito, você pode vir em objeto, caminho, simplificar, e você pode aumentar o número de pontos para que ele fique mais do jeito que você desenhou, ou você pode diminuir para ficar com menos pontos, que é o que eu vou fazer, tá? Eu quero com menos pontos do que eu desenhei, mas eu não quero perder a ponta aqui da raiz. Aqui. Vou dar um zoom para conseguir dar uma melhorada naquilo que eu estou imaginando, tá? Então, como eu disse, eu gosto muito de desenhar com caneta, tenho bastante facilidade, mas você pode desenhar com outras ferramentas. Bom, pra mim tá bom, do jeito que ficou, eu vou só diminuir aqui um pouquinho essa curva, que eu achei que ela ficou muito fora do padrão do meu trabalho aqui. Pronto. Eu queria algo assim e consegui. Eu vou duplicar essa raiz, mas porque eu quero colocá-la de fundo. Então, objeto, transformar, refletir, vertical, copiar. Só que
Eu quero aumentar ela. Então, eu quero fazer como se fosse uma moldura aqui no meu rótulo. Tá? Então, assim, basicamente, eu consigo trabalhar dessa forma e o meu rótulo estaria pronto. Então, eu poderia terminar o rótulo aqui, dessa forma. Vou escolher a fonte. Tá? Então, se caso essa fonte já estivesse satisfatória para o teu trabalho, você poderia manter, mas eu não vou. Eu, como eu disse, eu quero que dê um aspecto mais natural, então eu quero uma tipografia como se tivesse sido escrita à mão. Porém, eu não quero uma cursiva muito elaborada. Não quero que remeta à caligrafia. Então, eu encontrei essa tipografia aqui, que é da fonte Brain Flower. E aí, lembra que eu falei que na hora que a gente escolhe a fonte, a gente tem que começar a refazer certas partes do projeto, né? Então, eu escolhi aqui, ela já sentia a necessidade de fazer algumas alterações. Na especificação do produto, eu acho que se eu colocar essa fonte que eu escolhi, eu acho que vai ficar, tá vendo, muito pequeno. Ela é uma tipografia, ela tem uma tipografia, o corpo da letra não é tão legível quando eu faço a redução. Então, eu vou escolher uma outra fonte que tem uma leitura menor quando eu vou trabalhar a redução. Tá? Eu escolhi essa que chama Dustismo. E aí, vou trabalhar ela em todo o resto do meu projeto, para que tenha uma uniformidade. Então, isso é muito importante no rótulo, né? Então, tudo tem que ser uniforme. Eu não posso usar uma fonte para cada coisa. Então, tudo tem que estar em harmonia. Então, é isso. Caso o teu produto tiver código de barra, é só você inserir uma imagem, tá? Nesse rótulo, eu não tenho a pretensão de inserir um código de barra. Poderia inserir um ícone, né? Então, eu poderia colocar aqui que é um produto vegano. Então, por exemplo, né? Eu vou rapidinho no Google procurar um ícone de produto vegano. Eu entrei no Flat Icon, que é um site que ele é uma referência assim para esses ícones. E aí eu estou escolhendo um ícone para fazer a representação de produto vegano. Vou salvar. E aí eu vou trazer esse ícone de produto vegano para o meu trabalho. Uma coisa que é importante, né? Como eu trouxe um PNG, não é o ideal, né? Então, assim, quando eu estou trabalhando com vetor, o ideal é eu trabalhar com vetor do começo ao fim. Então, eu vou vetorizar esse ícone. Eu vim aqui traçado da imagem, silhuetas, expandir. E aí eu já tenho esse meu ícone vetorizado. Então, eu vou colocar aqui.
Vou colocar aqui, feito à mão. Vou colocar aqui, ó, vegano, feito à mão. E aqui eu vou repetir a fonte do título, porque eu acho que aqui eu quero que fique pequeno, né? Então eu quero que a leitura seja diferente. E vou trabalhar na cor do começo do projeto, ó. Vou trabalhar com esse marrom aqui do projeto. Então é isso, gente. Então o rótulo, o ideal é que o cliente te dê todas as informações no começo para que você tenha já uma noção de espaço, do que você vai precisar preencher e você ir organizando o seu projeto. Mas às vezes o cliente demora um pouquinho para te dar essa devolutiva. Então você pode começar a construção antes de você receber o conteúdo, tá certo? Então, muito obrigada por ter assistido e tchau!